Olá amigos amantes de histórias de terror. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a cada um de vocês, pelo bom desempenho no nosso primeiro especial de 1 hora de terror. Vocês são demais. Hoje é domingo, e nada melhor do que algumas boas histórias de terror para narrar e causar aquele medinho, então já vai deixando aquele like. E você que ainda não se inscreveu, venha também fazer parte da nossa família. Inscreva-se no canal. Aqui narramos histórias, contos e relatos de terror assustadores e tudo que envolve o mundo sobrenatural. Não fique de fora você também. Arme-se de coragem, confira essas histórias de terror realmente horripilantes, e decida-se entre acreditar ou não. Vamos à história de hoje. Noite de Halloween. É a noite de Halloween no cemitério. Abóboras decoram os túmulos e velas roxas derretem nos jazigos. Os defuntos saem de suas sepulturas, e as fúnebres criancinhas, com suas sacolinhas, pedem doces de cova em cova. Toda noite de 31 de outubro, à meia-noite, após o coveiro Tavares deixar o cemitério para curtir o famoso baile horripilante dos idosos, a festa nefasta se inicia entre os túmulos. A frase "descanse em paz", perpetuada nas lápides, deveria ser substituída para "descanse em paz até a noite de Halloween", pois nesta data, os falecidos voltam à superfície para uma noite de curtição, dança com esqueletos, bebedeira. Histórias assustadoras de como morreram e sinistras orgias. As criancinhas pútridas inocentes usam máscaras durante essa noite, mesmo sabendo que seus próprios rostos já são assustadores. Elas vagueiam pelo cemitério, pulando e cantando, parando em frente às covas e abrindo suas sacolinhas para que os defuntos depositem doces roubados da cantina do velório. De longe, o pai cadavérico de uma garotinha grita: "Filha, não se esqueça de passar no boteco na cova do Souza. Ele tem alguns doces para mim. Mas, não se esqueça que os doces do Coffin Souza são para os adultos." O pai aguarda o retorno da filha que trará doces de licor. Enquanto isso, ele flerta com uma aberração que se esconde atrás das árvores, que é linda aos seus olhos. Uma discussão se inicia sobre qual filme eles iriam assistir. Os defuntos sempre invadem o aposento do coveiro Tavares, que mora ali mesmo no cemitério, e além de roubarem suas bebidas, vasculham suas fitas VHS em busca de algo assustador para assistirem. Ninguém queria rever o monstro legume do espaço, queriam algo inédito, e foi aí que um dos defuntos sugeriu um documentário. Todos torceram o nariz, afinal, quem iria querer ver um documentário na noite de Halloween? Mas foram convencidos de que o documentário Poluição dos Mares e Oceanos era capaz de produzir danos terríveis nas mentes dos falecidos. Tenham uma ótima sessão, cambada de presuntos. Agora, vamos falar do finado Paulo Blob. Em meio à festança, um dos defuntos perguntou onde estava o Paulo Blob. Todos olharam ao redor, procurando o sujeito, e então, um cadáver brutamonte berrou: "O Paulo Blob eu deletei faz tempo. Ele não participará da nossa festa. Passei uma corrente em seu túmulo para que ele não pudesse sair. Aquele canalha passa dos limites em todas as festas de Halloween. Sempre troca os nomes e as fotos dos nossos túmulos. Uma vez eu saí da minha cova com o nome Melissa cravado na minha lápide, e pior, ele colocou a foto da caduca no lugar da minha. Sempre que ele se junta ao Coffin Souza, e fica o de fogo de tanta cajibrina, surta pelo cemitério, inverte todas as cruzes e brinca com nossos caixões, deslizando o morro no fim do cemitério como se os nossos caixões fossem feitos para escorregar. Aquele cadáver cachaceiro, profanador de sepulturas." Todos concordaram que uma festa sem o Paulo Blob seria muito melhor. Enquanto isso, o velho Tavares, o coveiro esquisitão, bailava com algumas senhoras em uma festa não muito longe do cemitério. Todo ano ele recebia elogios pela sua fantasia, mas o que ninguém sabia era que ele não usava fantasia. Tavares tinha o rosto cadavérico, falhas nos poucos fios de cabelo em sua cabeça e era todo travado ao se mover, lembrando uma múmia ambulante. O coitado já foi até confundido com um defunto, no dia em que ele bebeu como se não houvesse amanhã, caindo em um sono extremamente profundo, dormindo dentro de um caixão na salinha do velório. A nova funcionária que cuidava da limpeza entrou na salinha,
averiguando se o local estava em ordem, pois ela sabia que naquele dia alguém seria velado ali dentro. Com seu olhar penoso, a mulher encara o coveiro Tavares por alguns segundos, examinando aquela aparência cadavérica dentro do caixão, acreditando que ele era mesmo um defunto, e vendo seu nariz escorrer, tirou um pedaço de algodão do seu bolso e enfiou dentro do nariz do pseudo-cadáver, e então, subitamente, o velhote acorda de um pesadelo, levanta do caixão e grita: "Da minha paquera!" expelindo o pedaço de algodão úmido no rosto da moça, fazendo com que a coitada, escandalosamente, fugisse para longe sem nunca mais voltar. Voltando ao cemitério. As criancinhas se divertem muito enquanto seus pais assistem ao tal documentário macabro. "Hey, garota! Tira essa corrente daqui! Vem ajudar o tio Blob!" Mas, a diversão cinematográfica não duraria muito, pois o profano Paulo Blob se libertaria do fúnebre Chilindró em busca de vingança. Ele estava livre, graças à garotinha que soltou as correntes. Os olhos cozidos de Blob pareciam arder na escuridão, e ele só pensava em uma coisa: se vingar do Zeberg por tê-lo excluído da festa de Halloween. Uma garotinha entrou no meio da sessão de poluição dos mares e oceanos, exibindo sua sacolinha com muitos doces, feliz da morte, pois nunca tinha pego tantos doces como naquela noite. Seu pai, o Zeberg, sereno e feliz pela conquista da filha, indagou como ela conseguirá tantos doces assim, e a defuntinha respondeu: "O Blobinho me ajudou, papai." Naquele momento, Zeberg entrou em desespero sabendo que o profanador de sepulturas havia escapado de seu túmulo. Paulo Blob dava início às suas travessuras. Pela janela do quarto do coveiro Tavares, lugar onde os defuntos assistiam ao documentário, eles olhavam para fora, observando Blob parado entre as lápides. O cemitério estava mais macabro do que nunca. Todas as cruzes já estavam invertidas e ardendo em chamas. À esquerda, um amontoado de caixões formavam uma fogueira que começava a queimar. Eram os caixões de todos os defuntos que estavam no quarto do coveiro. Blob cambaleava segurando uma das garrafas de vodka que pertencia ao coveiro, pronunciando um mar de insultos contra todos os defuntos. Em menos de uma hora o sol iria nascer e os mortos precisavam voltar para as suas covas, pois o coveiro Tavares chegaria a qualquer momento, e a festa dos defuntos, que acontecia todo ano, acabaria de vez. Caso o coveiro descobrisse o segredinho dos pútridos festeiros. Todos correram direto para as covas, e nem se importaram com a bagunça que haviam deixado no cômodo do coveiro. Em meio à correria, Blob conseguiu impedir Zeberg de sair do quarto. Tavares retornou para o cemitério, e não estava só, veio acompanhado de uma senhora que traçava suas pernas com as dele, bêbada que só, a parceira perfeita do coveiro. Zeberg se escondeu assim que o coveiro entrou no quarto, e observou a senhora entrando no banheiro enquanto Tavares caía no chão bebaço. Ao sair do banheiro, a senhorinha ébria caminha até Zeberg e o confunde com Tavares, afinal, ela estava bêbada e o ambiente era escuro, e claro, era impossível distinguir um defunto do coveiro Tavares, mesmo para alguém sóbrio. Ela alisa o peitoral do defunto sem notar que aquele pedaço de carne estava frio e úmido. "Meu coveiro gostosão. Por que está tão quieto?" Naquele momento, a senhora pegou na mão do defunto e o arrastou para fora do quarto, dando longos passos entre as lápides, perguntando se ele já fez coisas devassas naquele local. Enérgica, ela jogou o coitado do Zeberg em cima de um túmulo. Enquanto isso, Blob ria sem parar escondido atrás de uma árvore. Deitado naquele cimentado enfeitado por coroa de flores e olhando para o céu, Zeberg percebe que o sol já vinha vindo, e que o Paulo Blob havia sumido, e que a senhora havia dormido. Ele empurrou a amante do coveiro para o lado e correu direto para sua cova, resmungando pelo caminho que aquela foi a pior noite de Halloween da sua vida, e que o Paulo Blob pagaria muito caro por aquilo. O sentimento de vingança tomou posse do corpo do defunto ao ver Blob entrando em seu túmulo, fugindo do sol que estava prestes a iluminar o cemitério. Antes de voltar para sua cova, Zeberg foi até o túmulo de Blob e o prendeu mais uma vez, passando diversas correntes para que ele jamais saísse de lá. Gostosuras ou travessuras, otário! Gritou Zeberg, cuspindo na cova do Blob. Agora, ele precisava correr o mais rápido possível até sua cova,
pois ele sabia das histórias de alguns defuntos que vagaram pelo cemitério até a luz do dia, e do fim terrível que tiveram ao se exporem ao sol. A luz solar começou a iluminar o cemitério, e Zeberg sentiu um grande alívio ao ver que sua cova estava bem próxima. Mas aquele alívio se transformou em desespero, ao se aproximar de seu túmulo, e descobrir que o maldito Dublob tinha construído uma parede de tijolos, sem deixar uma única brecha para que ele pudesse entrar. O cimento ainda não estava firme, mas era um obstáculo perfeito para atrasar Zeberg por alguns minutos, deixando-o exposto ao sol que o detonaria enquanto ele quebrava os tijolos de sua cova. No cimento ainda fresco, uma mensagem de Blob riscada a dedo dizia: Travessuras ou travessuras? A Máscara da Morte Escarlate. Havia muito tempo que a Morte Escarlate devastava todo o país. Jamais uma peste fora tão letal e tão terrível. O sangue era sua encarnação. Começava com dores agudas, com um desvanecimento súbito, e logo os poros se punham a sangrar abundantemente. Sobrevinha, então, a decomposição. Manchas escarlates no corpo, e notadamente, no rosto da vítima. Segregavam-na da humanidade, e a afastavam de todo socorro e de toda compaixão. O contágio, o progresso e o fim da enfermidade consumiam apenas meia hora. Mas o príncipe próspero era feliz, intrépido e sagaz. Quando os seus domínios minguaram a metade de almas vivas, convocou 1 milhar de amigos fortes e de corações alegres, escolhidos entre os cavaleiros e damas do seu palácio. E, com eles, formou um refúgio recôndito em uma de suas abadias fortificadas. Tratava-se de uma vasta e magnífica construção, criação dele mesmo, o príncipe. Conforme seu gosto excêntrico e majestoso, rodeava a construção um muro espesso e elevado, guarnecido de portões de ferro. Uma vez transpostos os muros pelos cortesãos, estes se serviram de fornalha e de vigorosos martelos para soldar os ferrolhos. Deliberaram entrincheirar-se contra os súbitos impulsos, ou os desesperos provenientes do exterior, e lacrar todas as saídas aos frenesis do interior. A abadia estava amplamente abastecida. Graças a tais cuidados, os cortesãos poderiam enfrentar o contágio. Que o exterior se arranjasse como pudesse. De sua feita, seria uma loucura afligir a alma com meditações sobre a peste. O príncipe havia fornido aquele refúgio com todos os meios prazerosos. Havia bufões, improvisadores, bailarinos, músicos, formosuras de todas as espécies. E havia também o vinho. Todas essas belas coisas havia no interior, além da segurança. Que quadro voluptuoso era o baile de máscaras! Permitam-me descrever os salões onde o festim ocorreu. Havia uma série de 7 salões imperiais. Em muitos palácios, esta série de salões forma amplas perspectivas, em linha reta quando as portas se descerram de par em par, de tal forma que a vista penetra até o fundo. Aqui, o caso era assaz diferente, como se era de esperar da parte daquele duque e de sua inclinação pelo bizarro. Estavam as salas dispostas de forma tão irregular que a vista não poderia compreender senão um salão de cada vez. Ao término de um espaço de 20 ou 30 jardas, via-se uma brusca curva. A cada esquina, o ambiente assumia um aspecto diferente. À direita e à esquerda, e ao meio de cada parede, uma alta e estreita janela gótica abria-se para um corredor fechado, que seguia a sinuosidade dos cômodos. Cada janela era guarnecida de vitrais cujas cores harmonizavam-se com a tonalidade dominante da decoração do salão para o qual se abria. O que ocupava a extremidade oeste, por exemplo, era decorado de azul e os vitrais eram de um azul vívido. O segundo dos salões era decorado e guarnecido de cor púrpura e os vitrais eram igualmente purpúreos. O terceiro era completamente verde e verdes eram também as janelas. O quarto, alaranjado, estava iluminado por uma janela de igual cor. O quinto era branco e o sexto, violeta.
O sétimo era rigorosamente forrado por tapeçaria de veludo negro, que revestia o teto e as paredes, e que caía em pesadas rugas sobre um tapete do mesmo material e de mesma cor. Mas, neste salão, a cor dos vitrais não correspondia ao da decoração, os vitrais eram escarlates, de uma tonalidade intensa de sangue. Ora, em nenhuma daquelas salas se viam lâmpadas ou candelabros em meio à profusão de adornos em ouro, que se espalhavam em todos os cantos, ou se dependuravam ao teto. Não havia lâmpadas ou velas. Luz alguma dessa natureza emanava na sequência de salas. Porém, nos corredores que as envolviam, exatamente em frente de cada janela, elevava-se uma pesada trípode com um braseiro, a projetar seus raios através dos vitrais coloridos, iluminando deslumbrantemente a sala. Perfazia-se uma miríade de formas cambiantes e fantásticas. Mas, na sala voltada ao poente, na câmara negra, a claridade do braseiro, que se refletia sobre as negras tapeçarias, através dos vitrais sangrentos, era sobremodo sinistra e incidia sobre as faces dos imprudentes que ali entravam, conferindo-lhes um aspecto de tal forma estranho que muitos poucos dançarinos se sentiam com suficiente coragem para penetrar no recinto. Também nesse salão se erguia, amparado no muro oriental, um gigantesco carrilhão de ébano. Seu pêndulo oscilava com um tic-tac surdo, pesado, monótono, e quando os ponteiros dos minutos haviam percorrido todo o seu círculo, e a hora se completava, provinha dos pulmões de bronze um som claro, estrepitoso, profundo e extraordinariamente musical, mas de um timbre tão regular que, de hora em hora, os músicos da orquestra eram obrigados a interromper por alguns segundos a execução, para escutar a música das horas, e os dançarinos cessavam, à força, as suas evoluções. Uma momentânea perturbação graçava aquela multidão alegre, e enquanto soava o carrilhão, era possível notar que até os mais arrojados empalideciam e os de maior idade e reflexão passavam a mão à fronte, como se abandonados a uma meditação confusa ou a um devaneio. E mal se dissipava o eco das horas, circulava no ambiente leves risadas. Os músicos olhavam uns aos outros e se riam dos próprios nervos e da própria loucura, e juravam, em voz baixa, que, da próxima vez em que soasse o carrilhão, não sentiriam o mesmo desconforto. Mas, no entanto, quando decorridos os 60 minutos da hora desaparecida, que continha os 3.600 segundos, quando irrompia uma nova batida do relógio fatal, reproduzia-se o mesmo estremecimento, os mesmos calafrios e os mesmos devaneios febris. Apesar disto, a orgia continuava alegre e magnífica. O gosto do Duque era especialmente singular. Tinha a vista apurada para as cores e aos efeitos que estas produziam. Desdenhava dos gostos da moda. Seus planos eram temerários e selvagens e suas concepções brilhavam com um bárbaro esplendor. Alguns o julgavam louco. Mas os seus cortesãos sabiam que não. Todavia, era preciso vê-lo, tocá-lo, para assegurarem-se de que ele não estava de fato ensandecido. Para esse baile, havia o príncipe se ocupado, pessoalmente, da decoração do mobiliário das salas e foi o seu gosto pessoal que elegera o estilo das máscaras. Dúvidas não pode haver de que eram concepções grotescas. Tudo era deslumbrante e brilhante. Havia coisas chocantes, fantásticas, muito do que depois foi visto no Hernani. Havia figuras arabescas, com membros e adornos desconformes, fantasias delirantes como a loucura. Havia muito de belo, de licencioso, de bizarro, algo de terrível e não um pouco do que produzia repugnância. Era como se uma miríade de sonhos deslizasse de um lado para o outro nas 7 salas. E tais sonhos se contorciam em todos os sentidos, tomando a cor dos salões, fazendo com que a estranha música da orquestra parecesse o eco de seus próprios passos. Mas logo soava o relógio de ébano no salão dos veludos. Então, por um momento, tudo se detinha, tudo amudecia, salvo o ecoar do relógio.
Tudo se congelava em suas posturas. Mas os ecos do carrilhão se desvaneceram, não duraram senão um momento, e mal se extinguiram. As gargalhadas, mal reprimidas, ecoavam por todos os cantos. E a música voltava a tocar, reavivando os sonhos. Aqui e ali os dançarinos retomavam as evoluções, mais alegre do que nunca, refletindo a cor dos vitrais atrás dos quais fluíam os raios do braseiro. Porém, no salão do extremo ocidental, não havia máscara alguma que se atrevesse a penetrar. Porque a noite declinava. Ali se descerrava uma luz de um escarlate profundo, através dos vitrais cor de sangue, e a escuridão das cortinas tingidas de negro era aterradora. E, para aqueles que punham os pés sobre os tapetes, brotava do relógio de ébano um clangor ainda mais pesado, mais solenemente enérgico do que o que chegava aos ouvidos dos mascarados que se divertiam nos salões mais distantes. Mas esses outros salões estavam repletos e o coração da vida ali febrilmente pulsava. E o baile continuava, chegava ao seu ápice. Quando do carrilhão soou a meia-noite. Então, como já se disse, a música parou, os que dançavam detiveram-se em suas evoluções. E a angustiante imobilidade a tudo dominou. Agora, porém, o carrilhão bateria 12 vezes. Inseriram-se nos pensamentos dos que se atiravam à diversão um maior volume de meditações. E talvez, por isso mesmo, muitos do que compunham a multidão, antes de se esgotarem os derradeiros ecos das últimas horas dadas, puderam perceber a presença de um mascarado que, até aquele instante, ninguém notara. E, tendo se espalhado, aos sussurros, a notícia daquela intrusão, insinuou-se na multidão um murmúrio indicativo de surpresa e desaprovação, que evoluiu para o terror, horror e repugnância. Numa multidão fantasmagórica, era necessário, sem dúvidas, que fosse a aparição absolutamente extraordinária para ensejar tal sensação. A licenciosidade carnavalesca daquela noite era, realmente, quase sem limites. Mas a personagem em questão havia transcendido a extravagância de um Herodes e ultrapassado os amplos limites do decoro que o príncipe estabelecera. Há nos mais temerários corações que não se deixam tocar sem emoções. Até entre os depravados, para quem a vida e a morte são igualmente um brinquedo, há coisas com as quais não se pode brincar. Os convivas pareciam sentir, profundamente, a inconveniência dos trajes e da conduta do estranho. Era ele alto e delgado. Estava envolto com uma mortalha funerária da cabeça aos pés. A máscara, que lhe ocultava as faces, reproduzia fielmente o semblante de um rígido cadáver, que um exame apurado teria dificuldades em perceber o engano. Ora, aquela frenética multidão bem poderia tolerar, e mesmo aprovar, aquela desagradável figura. Acaso o mascarado não tivesse adotado a representação da morte escarlate? Suas roupas estavam enodoadas de sangue e a sua ampla testa, assim como as suas feições, salpicadas do horror escarlate. Quando os olhos do príncipe Próspero focaram a espectral figura que, com solenes e enfáticos movimentos, feitos para melhor representar o seu papel, evoluía aqui e ali entre os dançarinos, caiu numa violenta comoção e estremecimento, tomado pelo terror e pela repugnância. E, segundos depois, sua fronte turvou-se de ira. Disse aos cortesãos que o rodeavam. Encontrava-se o príncipe Próspero. Ao pronunciar estas palavras, no salão oriental, ou câmara azul, e a voz do príncipe Próspero ressonou potente e clara pelos 7 salões, pois o príncipe era um homem impetuoso e forte, e a música havia cessado a um gesto de sua mão. Estes fatos ocorriam no salão oriental, sendo o príncipe ladeado por um grupo de pálidos cortesãos. No início, enquanto falava o príncipe, o grupo se movimentou, levemente, na direção do intruso, que esteve, por um momento, quase ao alcance de suas mãos, mas que agora, com passos firmes e majestosos, se acercava cada vez mais do príncipe. Mas,
em razão do indefinível terror que a audácia do mascarado havia inspirado em todos aqueles que ali se reuniam. Ninguém estendeu a mão para agarrá-lo, mesmo quando, sem qualquer obstáculo, passou a 2 passos da pessoa do príncipe. E tanto que a mesma assembleia, como que obediente a um só movimento, recuou do centro do salão às paredes. O mascarado seguiu, sem interrupção, o seu caminho, com os mesmos passos solenes e bem medidos, com os quais, desde o início, se distinguira, passando da sala azul à púrpura, da sala verde à alaranjada, e desta branca, e da branca à violeta, sem que houvesse quem o detivesse. E então o príncipe Próspero, tomado de ira e de vergonha pela covardia momentânea, precipitou-se através das 6 salas, sem que ninguém o seguisse. Porque um temor mortal se apoderara de todos os convivas. Brandiu um punhal e se aproximou a uma distância de 3 ou 4 passos do fantasma que se retirava, quando este último, ao aproximar-se da sala de veludo, voltou-se bruscamente, afrontando aquele que o perseguia. Ecoou um grito agudo e o punhal caiu, como um relâmpago, sobre o tapete fúnebre, onde o príncipe Próspero tombou morto, instantaneamente. Então, invocando a frenética coragem do desespero, a multidão de mascarados precipitou-se à sala negra, e, agarrando-se ao desconhecido, que se mantinha imóvel e ereto como uma grande estátua à sombra do carrilhão, viu-se presa de um terror inominável, ao perceber que não havia forma tangível alguma sob a mortalha e sob a máscara cadavérica. Todos reconheceram, então, que ali estava presente a Morte Escarlate. Ela se insinuara como um ladrão noturno. E todos os convivas tombaram, um a um, nos salões das orgias, manchados de sangue, morrendo na mesma postura desesperada em que desabaram. E a vida do relógio de ébano se extinguiu com a do último daqueles seres licenciosos. E murcharam as chamas dos braseiros. E as trevas, e a ruína e a Morte Escarlate, deitaram sobre tudo o seu ilimitado domínio. E aí, amigos, gostaram das histórias? Também contamos com sua avaliação, deixe nos comentários o que você achou. Seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar o conteúdo com seus amigos. E até a próxima!